O assunto de missões, ele é inesgotável. Nós temos nos encontrado todas as quintas-feiras e em todas as quintas o Senhor tem nos direcionado a tratar de um assunto diferente. Nós temos muitas nuances, muitos detalhes e esses detalhes, eles podem significar a diferença entre a vitória ou a derrota no campo de missões. Você que está nos acompanhando está vendo que estamos tratando de algumas emoções ao longo dessas quintas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre benignidade. Também é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é um fruto único. Por isso que ele é chamado na Bíblia de o fruto. Mas ele tem vários gomos, ou seja, eles se complementam e se ajustam. Não dá para sermos bons em uns e falharmos miseravelmente em outros. Ou nós temos o fruto, ou nós lutamos por essa evidência do caráter de Cristo em nosso comportamento diário, ou então não teremos realmente utilidade à obra de Deus. Um dos problemas mais graves relacionados à missão é quando o missionário torna-se apenas um militante. Alguém que acorda cedo, trabalha muito, dorme tarde, sem se preocupar com cada um desses detalhes. Eu não estou trabalhando numa fábrica, eu não estou fazendo parte de uma linha de produção. Eu trabalho com pessoas. Nós trabalhamos com outros seres humanos. E para isso, nós temos que entender que nós precisamos ser a melhor propaganda de Cristo possível. Nós precisamos demonstrar que o sermão que estamos pregando, primeiramente, ele fez sentido para nós, ele é obedecido por nós e não simplesmente uma parte do ministério que eu não me preocupo em viver. Precisamos ter coerência na missão. Assim como os gomos do fruto do Espírito são coerentes entre si. Vamos falar hoje sobre benignidade, essa qualidade tão indispensável. Você já pensou um missionário que não é benigno? Como seria esse missionário então? Qual é o contrário de benigno? É isso mesmo, maligno. Não dá para nós imaginarmos um missionário maligno, não é? Então, nós só temos um caminho a percorrer, o caminho da benignidade. É quando nós consideramos o serviço ao outro um privilégio. A benignidade é um serviço que oferecemos por amor, independente do merecimento da outra pessoa. Eu escolho ser bondoso. E isso é ir na contramão. É ir na contramão do que o mundo ensina. A orientação que o mundo nos dá é exatamente oposta a essa. Revide, fale, se defenda, se lhe atacar, ataque também. Essa é a linguagem do mundo. Eu sou boa com aqueles que merecem a minha bondade. E aquele que não merece, recebe de mim o meu desprezo, a minha maldade e a minha vingança. Mas é assim que Deus quer que nós vivamos o nosso ministério? Ou até a nossa crença? Porque você pode estar me ouvindo e não ser missionário. Mas não pense que você não precisa ser benigno só porque não está ocupando a linha de frente. Não se preocupe com a sua reputação em aborrecer alguém que espera que você reaja de determinada maneira. Preocupe-se em obedecer ao que a Bíblia lhe orienta. É uma escolha. A benignidade é uma escolha. Escolher ser gracioso, gentil e amável com quem não merece a nossa graciosidade, a nossa gentileza e a nossa amabilidade é dar glórias a Deus. É viver para a glória de Deus. E como eu já disse, nós podemos escolher. Essa doçura de temperamento, ela não é natural, é uma escolha. A gente tem que quebrar o nosso eu, quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego para agradar a Deus e para servir ao outro. A grande questão é se estamos dispostos a isso. Porque certamente, para aqueles que se dispõem, vale a pena. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. A lei da semeadura e da colheita é uma lei que, tanto na natureza quanto no nosso dia a dia, ela é implacável. Nós colheremos o que semeamos. E não somente nós, nossos filhos também colherão. Nossa família colherá. Então, vamos plantar a benignidade.
Vamos tomar essa decisão diária de viver para a glória de Deus. Benignidade é a maneira como exercemos a bondade. É essa escolha de considerar o outro melhor ou superior a nós. É de servir o outro com alegria. Quando nós não servimos o outro com alegria, quando nós não servimos por amor, o serviço se torna insustentável e intolerável. Já conheceu missionários assim? Parece que vivem seus ministérios como quem carrega um fardo. Missionários que não são bons, que não exercitam a bondade com aqueles que o Senhor os entregou. É muito triste, irmãos. Eu já encontrei missionários assim, para quem a missão é um peso insustentável. E é um peso insustentável justamente porque esse amado, essa amada, em algum momento se perdeu da fonte. Em algum momento deixou de buscar em Cristo esse direcionamento para viver dessa maneira. E por não ter feito isso, infelizmente, acabou chegando nesse ponto em que tudo é odioso, em que tudo é um sacrifício. É um sacrifício abrir a porta, é um sacrifício atender a um telefonema, é um sacrifício fazer uma visita. Aí são colocadas uma série de desculpas para não servir. Eu não vou porque está calor, não vou porque está frio, não vou porque tenho que ir de remo, eu não vou porque é longe. E aí, como é que nós podemos exercer a missão se por causa da falta da benignidade ela se torna para nós um peso insustentável? Ouvindo, dia desses, um pregador chamado Tiago Brunet, ele diz que em uma lanchonete em um aeroporto, ele foi muito mal atendido pela moça que o estava servindo, a ponto de ter derramado o café. Ele até brinca dizendo que o café em um aeroporto é muito caro, e quando ela colocou a xícara na mesa, 2 ou 3 reais já caíram para fora da xícara. E essa moça estava ali nesse péssimo atendimento. A sua esposa, que o estava acompanhando, ela demonstrou assim uma insatisfação, né, com o serviço que estava sendo prestado. E ela diz assim: vamos chamar o gerente, vamos conversar com o gerente sobre o que essa moça está fazendo conosco. E ele disse assim: olha, não precisamos fazer isso. Nós não sabemos o que está acontecendo, se ela teve um desentendimento em casa, se está com um diagnóstico difícil, se o seu filho está doente, se brigou com o marido, se teve um prejuízo, se perdeu dinheiro. Não sabemos que guerra ela está enfrentando agora. Por que nós vamos tornar o seu fardo mais pesado? Não vamos fazer isso. Quando a moça veio novamente, ele segurou em sua mão e disse: obrigado por sua disponibilidade em nos servir, mesmo tendo um dia difícil. A moça então começou a chorar. Ao se deparar diante dessa sensibilidade do pastor Tiago, quem ela encontrou? Ela encontrou a Cristo. Quem as pessoas têm encontrado quando cruzam conosco? Será que elas têm encontrado um servo de Deus fiel, honesto, gentil, que está disposto a servi-las? Pois é. É difícil, não é? Mas eu preciso dizer para você que o serviço vale a pena. Faça essa escolha para a glória de Deus. Esse fruto, como os outros, ele não é natural. Porque nós somos naturalmente egoístas, nós somos naturalmente orgulhosos. O único que pode nos ensinar o caminho da benignidade é aquele que o percorreu até o fim, sem reclamar e sem revidar. Quem foi este? Nosso Senhor, nosso general, nosso comandante. Aquele que escolheu servir em vez de ser servido. Atos 14:17, para concluirmos, diz assim: mas nunca as deixou sem evidência de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concedeu chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. O céu tem te dado tudo. Deixa o céu feliz, sendo benigno em suas ações. Isso é para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. Missionário, escolha a benignidade todos os dias. Pode ser que para alguém não vale a pena, mas a tua eternidade vai te garantir que valeu a pena cada pequeno gesto, cada pequeno serviço feito por amor, principalmente se o outro não merecia ou não estava esperando. Um abraço grande, até quinta-feira.